Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Lendo. Se inscreva já para ficar por dentro dos próximos títulos e boa leitura! Eu Tituba, Bruxa Negra de Salem. Capítulo 12. O Dr. Griggs e eu mantínhamos relações excelentes. Ele sabia que eu tinha feito maravilhas para cuidar dos torpores da Sra. Parris e que foi graças a mim que ela pôde cantar os salmos aos domingos na igreja. Também sabia que eu havia curado a tosse e a bronquite das meninas. Uma vez, veio me perguntar sobre o emplastro para uma ferida feia que seu filho tinha no tornozelo. Até então, parecia que ele não via malícia nos meus talentos. No entanto, naquela manhã, quando entrou pela porta de Samuel Parris, evitou olhar para mim. E entendi que ele se preparava para passar para o lado dos meus acusadores. Ele subiu a escada que levava ao primeiro andar, e eu ouvi fazendo uma voz abafada a Sra. Parris. Depois de um tempo, a voz de Samuel Parris ressoou. Tituba, vem aqui. Obedeci. Betsy e Abigail se encontravam no quarto dos pais, sentadas uma do lado da outra sobre a enorme cama, coberta com uma colcha. Eu mal havia entrado no quarto e elas se jogaram no chão, dando gritos de pavor. O Dr. Griggs não se deixou levar. Pousou sobre a mesa uma série de livros grossos, com capa de couro, que abriu cuidadosamente em páginas anotadas e se pôs a ler com grande seriedade. Então ele se virou para a Sra. Parris e ordenou: tire a roupa delas. A infeliz pareceu assustada, e eu me lembrei de suas confidências em relação ao seu marido. Minha pobre Tituba, ele não tira nem as roupas dele, nem as minhas. Essa gente não suporta nudez, mesmo de uma criança. O Dr. Griggs repetiu num tom de quem não sofria nem com procrastinação, nem com contradição. Tire a roupa delas. Ela teve que executar a tarefa. Eu imagino a dificuldade que ela teve em desnudar as crianças, que ficaram tão imóveis quanto minhocas cortadas ao meio e uivavam como se estivessem sendo esfoladas vivas. Ela conseguiu chegar ao fim, e os corpos das meninas apareciam, o de Betsy perfeitamente infantil, o de Abigail movido pela adolescência com uma horrorosa penugem no púbis e os halos dos mamilos rosados. O Dr. Griggs as examinou com cuidado, apesar dos abomináveis epítetos que Abigail proferia, pois ela começou a misturar seus urros com os insultos mais vis. Finalmente ele se virou para Samuel Parris e disse com gravidade: eu não noto desordem no baço ou no fígado, nem congestão da bilis, nem aquecimento do sangue. Eu não noto nenhuma causa física. Então devo concluir: a mão do maligno está mesmo sobre elas. Essas palavras foram saudadas com uma torrente de grunhidos, berros e rugidos, aumentando a voz para dominar o tumulto. O Dr. Griggs prosseguiu: mas eu sou apenas um médico do campo. Chame, pelo amor maior à verdade, colegas mais sábios que eu. Então ele recolhe seus livros e se vai. Um silêncio brusco se faz no quarto, como se Abigail e Betsy percebessem a enormidade daquilo que havia sido dito. Depois Betsy explode em soluços patéticos, nos quais pareciam entrar o medo, o remorso e um cansaço infinito. Samuel Parris me espremeu no patamar da escada e com uma bordoada me derrubou contra a divisória. Depois veio para cima de mim e me pegou pelos ombros. Eu não tinha me dado conta de que ele era tão forte. Suas mãos eram como garras das aves de rapina, e eu nunca havia respirado tão de perto o desleixado cheiro do seu corpo. Ele martelou: Tituba, se for provado que foi você quem as enfeitiçou, eu repito, eu te coloco numa forca. Eu tive força para protestar. Por que o senhor pensa logo em mim quando se trata de algum feitiço? Por que o senhor não pensa em suas vizinhas? Mary Sibley parece reconhecer um bocado disso, pergunte a ela. Então comecei a me comportar como um animal que, ferido, morde e agarra quem ele pode.
O rosto de Samuel Parris ficou endurecido, a boca reduzida a um pequeno traço sanguinolento. Ele me largou. Mary Sibley? No entanto, estava escrito que ele não pediria nenhuma explicação a ela, pelo menos nesse momento, porque um bando de megeras entrou vociferando na sala abaixo. O mal correu e alcançou outras meninas da aldeia, uma após a outra. Annie Putman, Mercy Lewis, Mary Walcott haviam ficado sob o que elas decidiram chamar de as garras do maligno. De norte a sul de Salem, por sobre as prisões de madeira das casas, sobre seus cercados de bicho, seus campos de zimbro e margarida, se ergueu um tumulto de vozes, vozes das possuídas, vozes dos pais aterrorizados, vozes dos servos ou dos próximos que tentavam ajudar. Samuel Parris parecia muito cansado. Amanhã vou a Boston me aconselhar com as autoridades. O que tenho a perder? Levantando minha saia sobre tocos de madeira que faziam meus pés sangrarem, corri para Annie e Thomas Putman. Thomas Putman era inquestionavelmente um dos homens mais ricos de Salem. Esse colosso, formidável com seu chapéu de 1 metro de circunferência e sua pesada capa de tecido inglês, formava um orgulhoso contraste com sua esposa, que, em voz baixa, todos concordavam em reconhecer que era louca. Em mais de uma ocasião, sua filha, a pequena Anne, havia me contado sobre o desejo de sua mãe de falar comigo sobre visões que ela tinha. Que visões? Ela vê certas pessoas queimarem no inferno. Entende-se que, depois de tais observações, preferia evitar qualquer contato com Annie Putman. Na multidão que enchia o piso térreo dos Putman, ninguém prestava atenção em mim e pude ver à vontade observar os caracóis da pequena Anne. Em um momento ela se levantou, apontou para a parede e disse num tom teatral: ali eu vejo seu nariz, como o bico de uma águia, seus olhos como bolas de fogo, e todo o seu corpo coberto por longos pelos. Ali eu o vejo. O que esperávamos? Ver essa multidão de adultos rindo da cara dela antes de consolar seu possível medo infantil? Em vez disso, a plateia correu em todas as direções. Correu de joelho, recitando salmos e orações. A única que botou as mãos nos quadris e encarou os vizinhos impertinentes foi Sarah Good. Ela foi ainda mais longe a ponto de acrescentar: o que estão esperando para ir dançar com ele? Se as suas criaturas estão aqui nesta sala, penso que vocês também são criaturas dele. Então, pegando sua pequena Dorcas pela mão, se retirou. Eu deveria ter feito o mesmo, porque ao movimento que essa partida produziu, seguiram-se palavras zombeteiras, todos olhavam para seu vizinho e eu fui descoberta num canto onde me refugiara. Foi a senhora Pope que me jogou a primeira pedra. Que bela recruta Samuel Parris nos trouxe! Na verdade, ele não conseguiu fazer crescer o ouro e caiu de novo nessa figueira maldita. A senhora Pope era uma mulher sem marido, como tantas de Salem, e que passava a maior parte do seu tempo indo de casa em casa com uma cesta cheia de fofocas. Ela sabia sempre por que tal recém-nascido tinha morrido, por que o ventre de tal esposa continuava vazio, e, em geral, todo mundo fugia dela. No entanto, dessa vez, ela foi unanimidade. A senhora Hutchinson se juntou a ela e recolheu a segunda pedra. Desde que ele apareceu na aldeia com sua cara de luto na bagagem, entendi que ele tinha aberto a porta da desgraça. E agora a desgraça está sobre todos nós. O que eu poderia dizer em minha defesa? Para minha surpresa, Elizabeth Proctor, que observava tudo com grande aflição, ousou levantar a sua voz. Parem de condenar antes mesmo do julgamento. Nós não sabemos se isso é mesmo bruxaria. 10 vozes cobriram a sua. Claro que sim, claro que sim. O Dr. Griggs confirmou. Ah, sim, vocês nunca viram um médico se enganar? Não foi este mesmo Griggs que levou ao cemitério a mulher de Nathaniel Bailey, tentando curar sua garganta, quando na verdade ela tinha o sangue envenenado? Eu disse a ela: não tenha pena de mim, senhora Proctor. Baba de sapo nunca diminuiu o perfume das rosas.
Certamente poderia ter escolhido melhor a comparação, e meus inimigos não se furtaram em perceber isso e caíram na gargalhada. Quem é a Rosa? É você? Minha pobre Tituba, você se engana sim, você se engana na sua cor. Mesmo que mãe Yayá e a Bena, minha mãe, não falassem mais comigo, eu certamente as sentia ao meu redor, vez ou outra. Com frequência, pela manhã, uma sombra frágil se agarrava às cortinas do meu quarto antes de se enrolar ao pé da cama e me passar impalpável como era um calor surpreendente. Eu reconhecia então a Bena e sua fragrância de madressilva que se espalhava no meu miserável reduto. O cheiro de mãe Yayá era mais forte, quase apimentado, mais insidioso também. Mãe Yayá não me transmitia calor, mas dava ao meu espírito uma espécie de agilidade, a convicção de que, no fim das contas, ninguém conseguiria me destruir. Se quisermos esquematizar resumidamente, diríamos que mãe Yayá me trazia esperança e a Bena, minha mãe, a ternura. No entanto, convenhamos que, diante dos graves perigos que me ameaçavam, eu tinha necessidade de uma comunicação mais direta, com palavras. Nada, às vezes, vale mais do que as palavras. Muitas vezes mentirosas, muitas vezes traidoras, elas permanecem um bálsamo insubstituível. Num pequeno cercado atrás da nossa casa, eu criava aves, para as quais John Indian construiu um poleiro. Eu as sacrificava com frequência para os meus queridos invisíveis. No momento, porém, eu precisava de outros mensageiros. A 2 casas de distância, a velha senhora Hutchinson se gabava de seu rebanho de ovelhas, de um animal, sobretudo, com a lã imaculada e a testa marcada com a estrela. Ao romper do dia, quando soava o clarim que anuncia a todos os habitantes de Salem a hora de honrar seu Deus com um trabalho, um pastor cujos serviços ela contratou, seguido por 2 ou 3 cães, sempre tomava o caminho do pastoreio comunal, situado no final da aldeia. A senhora Hutchinson até teve algumas brigas feias, porque se recusou a pagar impostos de pastagem. Salem era isso, uma comunidade onde saqueavam, enganavam e roubavam, se escondendo atrás do manto de Deus. E a lei tinha marcado muito bem os ladrões, com um B, açoitado, cortado as orelhas, rasgado a língua. Ainda assim, os crimes se proliferavam. Tudo isso para dizer que não tive nenhum escrúpulo de roubar de uma ladra. Desatei a corda do cercado e deslizei entre os animais sonolentos, um pouco inquietos. Peguei o carneiro. Ele começou resistindo ao meu comando, indo cada vez mais para trás. Porém, eu era mais forte e ele teve que me seguir. Eu o levei até os limites da floresta. Nós nos olhamos por um breve instante. Ele, a vítima, e eu, o carrasco, tremendo, suplicando que ele me perdoasse e tomasse minhas preces com o sacrifício do seu sangue. Então cortei seu pescoço com um gesto limpo, sem erro. Ele caiu de joelhos, enquanto a terra ao redor dos meus pés se umedecia. Eu untei minha testa com este sangue fresco. Em seguida, estripei o animal sem prestar atenção ao fedor dos órgãos e excrementos. Separei 4 partes iguais de sua carne e apresentei aos 4 pontos cardeais, antes de deixá-las como oferendas para os meus. Depois disso, fiquei prostrada, enquanto preces e encantamentos se batiam na minha cabeça. Iriam elas, enfim, falar comigo, aquelas de onde eu tinha extraído minha vida? Eu precisava delas. Eu não tinha mais minha terra. Eu só tinha o meu homem. Eu tive que matar o meu filho. Então, eu precisava delas, elas que me fizeram nascer. Um tempo que eu não saberia medir se passou.
houve um ruído nos arbustos. Mãe Yaya e Abena, minha mãe, estavam diante de mim. Iriam elas, enfim, romper seu silêncio, no qual nos chocávamos como se fosse um muro? Meu coração batia desolado. Por fim, Mãe Yaya falou: Não se aflija, Tituba. Você sabe disso. A má sorte é a irmã gêmea do negro. Ela nasce com ele, vai para a cama com ele, contesta o mesmo peito murcho. Ela come o peixe do seu cozido, ainda assim o negro resiste. E aqueles que querem vê-lo desaparecer da face da terra estarão sempre lá. Ainda assim, você será a única a sobreviver. Eu supliquei. Eu vou voltar a Barbados? Mãe Yaya ergue os ombros e somente diz: Isso é uma questão? Depois, com um leve sinal de mão, ela desaparece. Abena, minha mãe, ficou, um pouco mais, emitindo sua cota usual de suspiros. Por fim, desapareceu, sem me dar nenhum outro esclarecimento. Eu me levantei um pouco tranquilizada. Apesar do frio, as moscas atraídas pelo cheiro de sangue e da carne fresca começavam a voar por ali. Voltei para a aldeia, onde o clarim do despertar já tinha soado. Não restava dúvida de que eu tinha passado muito tempo em oração. Sarah Hutchinson acabara de ser tirada da cama pelo pastor, que notou o desaparecimento da estrela do rebanho. Com os cabelos desgrenhados por baixo do seu chapéu, ela urrou sua raiva. Um dia, a vingança de Deus vai se abater sobre os habitantes de Salém, como aquela de Deus sobre os habitantes de Sodoma. E como em Sodoma não haverá nem 10 justos, para que a cidade seja poupada da punição suprema. Ladrões, caverna de ladrões. Eu carreguei a hipocrisia até que parei como se eu compartilhasse da sua emoção. E baixando a voz, ela me levou para um canto do seu jardim. Me ajude, Tituba. Me ajude a encontrar aquele que me fez mal e puni-lo. Que seu primogênito, se tiver um, morra de algo que se pareça com varíola. Se ele ainda não tiver um, faça com que sua esposa nunca engravide. Porque você pode, eu sei disso. Dizem que não há bruxa mais temida do que você. Eu olhei direto nos olhos dela, cheia da arrogância fugitiva que Mãe Yaya e Abena, minha mãe, tinham me insuflado, e articulei: Os mais temíveis não são aqueles que nomeamos. A senhora já viveu demais, senhora Hutchinson, para saber que não se deve dar atenção ao que dizem por aí. Ela riu maliciosamente. Você é bem cheia da razão, negrinha. Não vai ter tanta quando estiver balançando na ponta de uma corda. Eu voltei para casa tremendo. Podem se espantar, talvez eu trema com a ideia da morte, mas é a ambiguidade da minha condição. Nós possuímos um corpo mortal e, como consequência, somos a presa de todas as angústias que assolam os seres comuns. Como eles, tememos o sofrimento. Como eles, a terrível antecâmara em que termina a vida terrestre nos assusta. Nós sabemos bem que suas portas se abrirão diante de nós, para uma outra forma de existência eterna. E isso nos sufoca de angústia. Para trazer a paz ao meu coração e ao meu espírito, tive que repetir as palavras de Mãe Yaya. De todos, você será a única a sobreviver. Essa e outras histórias você acompanha no canal Eu Lendo. Se inscreva e ativa o sininho para acompanhar os novos capítulos. Até a próxima!